Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sindus Talk. Hoje estou de novo com o Marcelinho e a gente trouxe Roberto Costa Lima para falar um pouco mais de fachadas e mostrar para vocês a importância desse processo da construção, que é ali talvez a cobertura do bolo. Digamos que é ele que vai dar toda aquela beleza e funcionalidade do empreendimento. Então, eu, Rafael, junto do Marcelinho, a gente vai tentar extrair o máximo de informação desse cara que é fantástico e é um ícone na nossa construção civil aqui do estado do Ceará. Então, vou pedir uma licença poética, chamar de Betão. Betão, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Roberto Costa Lima, como é que ele chegou aqui, o que é que ele está fazendo hoje, para poder os nossos ouvintes e telespectadores, né, que tem o pessoal do YouTube, pessoal, ó, quem não assiste, tentar ouvir no Spotify, no próximo bloco a gente vai estar falando um pouco mais de um aparato que a gente tem aqui na mesa. E aí vocês também correm para o YouTube para entender melhor o que é que a gente vai falar na próxima semana. Então hoje, a gente já 7 da manhã, esse episódio já foi lançado. Quem já está ouvindo de manhã, bom dia. Quem está à tarde, boa tarde. Quem está à noite, boa noite. Então, Betão, faça a sua introdução aí breve de quem é você e como é que você chegou aqui. Bem, a vocês dois, obrigado pelo convite. Meu nome é Roberto Costa Lima, para os que não me conhecem. Sou engenheiro, adoro o que faço. Já tenho uma carreira aí grande. Fiz agora hoje são 9, né? Dia 7, 35 anos de J. Simões Engenharia. Então é uma vida, né? É uma vida. Então, realmente é uma parceria que há 35 anos eu e o José nos juntamos e começamos. Naquela época, a gente fazia estrutura de concreto e executávamos fábricas. Ele não gostava de entrar nessa parte de imobiliária. Até que um dia eu insisti para a gente pensar em começar a entrar no setor imobiliário também. E um dia ele chegou na minha sala e entregou um envelope, está aí para você brincar. Eu estranhei, abri e era uma escritura. Uma matrícula de um terreno que ele tinha comprado. E foi a nossa primeira obra que nós fizemos para o mercado. Já tínhamos feito alguns prédios, mas com o dono certo. Fomos enfrentar isso. Isso foi em 90, eu acho, já. Estamos aí até hoje executando várias obras. Hoje o nosso carro-chefe é exatamente o setor imobiliário. Deixamos de fazer estrutura de concreto. Até as nossas eu contrato. O Rolim Machado é um parceirão, tá certo? E estamos aqui fazendo o que gostamos e procurando mostrar, eu como membro do Novacom, fui presidente desse grupo que eu amo, acho que nós temos que estar sempre tentando compartilhar o pouco que sabemos, tá certo? A gente tem que ter a humildade de aprender com os outros e procurar passar para aquilo que te faz, como faz, por quanto faz. E por isso que o Novacom foi em frente a um grupo que está aí já com tantos anos também. Pessoal, prazer de novo estar aqui, Marcelo Filho falando. E eu fiz questão de pedir pro Rafa, pro Roberto falar antes de mim, porque esse cara é um dos caras que eu sou fã. Não eu disse antes, Roberto, para lhe pegar realmente aqui de surpresa, porque uma das épocas que eu mais aprendi na minha vida, de coração mesmo, Roberto, foi quando esse cara aqui, quem tá assistindo aí pelo YouTube tá vendo, e quem não tá perdendo, tá escutando só pela voz, é um dos caras, foi na época que ele era presidente do Novacom. E Novacom é um grupo que a gente tem, que são os diretores técnicos das empresas aqui do Ceará, que se juntam toda quinta-feira para simplesmente discutir problemas e soluções. E o grupo foi na gestão do Roberto que o grupo, que eu basicamente entrei nessa época e foi na época que eu mais me desenvolvi, então eu tenho um carinho especial e uma gratidão imensa para esse cara, quando ele diz que o pouco que sabe é uma modéstia gigantesca. A gente tá falando aqui de fachada, mas a gente podia falar, se duvidar, até de lançar foguete para a Lua, que ele ia desenrolar. Porque quando ele tá no tempo livre, isso eu já sei, porque já foi medido, tanto ele quanto o Zezinho, Zé Simões, um abraço também, ficam no YouTube pesquisando
novas técnicas, novas tecnologias. Então a diversão dos caras realmente é procurar coisa nova e trazer para a construção civil. Lembro até hoje também um dia que você chegou lá com uma inovação simples, mas uma grande inovação de aplicação de argamassa em cerâmica. Você lembra? Um dos caras também que chegou e disse, bateu na mesa do jeito que ele gostava de bater lá no Novacon e dizer, a partir de hoje não tem mais betoneira na minha obra. Pá, e deu uma porrada na mesa. Quero levar vocês todos para lá. E é desse jeito. Fez uma inovação, levou para o grupo e juntou a galera. PEX. Não, desculpa, PEX não. Foi PEX também. Mas, principalmente, multicamadas. FlexTemp e gás multicamadas. Multicamadas é esse cara. Talvez vocês não saibam, mas ele e a J. Simões foram um dos que brigaram com os bombeiros e bateram o pé e disseram, meu irmão, a gente vai fazer. Então, a construção civil, além de eu e o Rafa, tem muito a agradecer, realmente, de coração, por toda a sua história lá. E por tudo que você ainda vai fazer pra frente. A grande vantagem, Marcelinho, é que o nosso presidente é inovador, tá certo? Eu brinco sempre que quando um diretor técnico inventa uma novidade e dá certo, todo mundo dá os parabéns. Quando dá errado, ele pode perder o pescoço. Lá, o maior inovador é o presidente. Eu brinco que eu não posso pôr ele para fora. Ele fizer uma besteira. Porque nem tudo dá certo, gente. É o custo da inovação, né? É o custo da inovação. A gente cria um bocado de coisa, inventa um bocado de coisa, copia muita coisa dos outros e melhora as coisas dos outros, mas às vezes elas não dão tão certo. Tá certo? Nem tudo deu legal. Nem tudo são flores. Essa do multicamadas, o Zé usou e o projeto era feito em cobre. E ele disse, eu não faço cobre, eu não compro cobre. Eu disse, é isso, nós vamos usar o multicamada, mas não está aprovado, mas nós vamos usar. E vamos brigar. Foi durante o decorrer da obra que nós fomos passar, foi uma briga grande. Quando a gente viu que a gente não conseguia só, a gente foi ao Sinduscom, juntou o pessoal Gama, como jurista também, tá certo? E uma equipe foi aos bombeiros. E graças a Deus deu certo. O comandante era um comandante novo. Ele encampou, gostou da ideia, disse que ia a São Paulo ver aquilo já em uso, foi, voltou e aprovou. E eu que já estava com minha obra pronta, só fiz aprovar os projetos, entreguei com o multicamada e hoje está aí isso e outras coisas mais de novidade. Pra frente. O Ceará é um estado incrível com muitos engenheiros e é muito grato, Roberto, de verdade, por tudo que todos vocês fizeram aqui no Sindustock. A gente recebe pessoas maravilhosas e você está entre realmente um dos tops. Que os outros não fiquem com ciúme. Que os outros não fiquem com ciúme. Mas todo mundo vai entender o nosso grupo, a importância do Roberto. Todo mundo vai me apoiar, velho. Com certeza. Eu falo principalmente dos que compõem o Novacom, todos são para mim muito importantes. Eu aprendi muito com cada um deles também. E acredito que eles também aprenderam alguma coisa com a gente. E é isso, é a riqueza do nosso grupo. Tá certo? Eu digo sempre que o Novacom, a maior riqueza que a gente deixa para os outros é isso, é querer compartilhar. Nós amamos mostrar para os outros aquilo que a gente faz. Nós temos o compromisso de visitas periódicas nas nossas obras, levando o grupo inteiro, mostrando tudo, mostrando a nossa intimidade. Tá vendo? Abre tudo. Abre tudo. Então, isso é a grande vantagem do nosso grupo. Então, vamos lá. Falamos de Novacom, falamos do Roberto. Vamos falar agora do tema que a gente veio, que é fachada. A gente tem públicos diferenciados aqui dentro da construção civil e fora dela, mais relacionado a ela. Então, Roberto, pode dar uma introduçãozinha sobre o que é realmente uma fachada externa, uma fachada interna e quais são os principais elementos, por favor? Na hora da composição de uma fachada, de uma escolha de uma fachada, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, na escolha do fabricante dos revestimentos, tá certo? Muitas vezes nós já tivemos problemas com algumas fachadas devido não à execução da fachada, mas às vezes é o fabricante. A gente tem que saber escolher muito o fabricante, o parceiro. E esse fabricante tem que ser parceiro da gente. Porque às vezes até naquilo que a gente já está acostumado a fazer, pode aquele lote ter um problema e dar um problema sério lá na frente. E eles têm que estar juntos.
Mas nós temos muito cuidado na hora lá fora, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eles não são acostumados a usar tanta revestimento cerâmico. Eles até evitam, né? Evitam totalmente. E essa cultura está passando para cá. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque aqui só se compra um apartamento, só se vende um apartamento bem se ele fosse todo revestido. Quando a gente chega em apartamentos caríssimos no Rio, São Paulo, eles são rebocados e pintados. É isso? Exatamente. E precisou uma construtora líder de mercado, como a Diagonal, para colocar logo num produto top, o Solar da Praça Portugal, onde ele revestiu os 5 primeiros andares e daí para cima está tudo no revestimento em pintura. É um tipo de revestimento, o episódio que a gente trouxe o Zé Ramalho, ele até fala um pouco sobre esse revestimento em específico. Eu não lembro exatamente do nome, mas ele se assimila muito com a textura. Isso. E é interessante. Mineral. Isso. Revestimento mineral. Exatamente. Mineral. E esses 5 primeiros pavimentos que eles fizeram, não é uma pedra, foi única e exclusivamente por estética do empreendimento em si. São apartamentos, os 5 primeiros, se não me engano, são 500 metros quadrados, ele é um pouco maior, e os demais, eles são 400 e alguma coisa, ou 400, e eles são todos revestidos em esse revestimento mineral. Aí, baratinho, creio eu. Exatamente. E na época, eu lembro, conversando com o Reginaldo, e levei esse questionamento para ele. Reginaldo, que é o diretor técnico. Diretor técnico da Diagonal. Levei esse questionamento para ele. Por que não se utilizava revestimento textura ou o revestimento mineral, que acho que naquela época, não sei nem se era muito aplicado. E aí ele me questionou assim, não, porque o pessoal não gosta. Eu falei assim, pois aproveita que é um condomínio e tenta mostrar isso pro pessoal. E aí depois ele chegou assim, Rafael, o pessoal... Foi difícil e tal, mas o pessoal gostou. E aí desde meu TCC foi justamente sobre revestimento cerâmico em fachada. Fiz 500 ensaios em... Sério mesmo? Mas tu é do concreto TCC fez revestimento de fachada. Com tanta coisa, com tantos dados para fazer. Não, mas é um dos serviços que a gente faz lá na Beton. E eu, desde que eu conheci esse ensaio, eu me preocupei muito. Porque a gente vê, a cada dia que passa, a quantidade de manutenções em edifícios. E, galera, uma cerâmica dessa, de 10 por 10, caindo do 10º andar ou do 5º andar, se cai na cabeça de uma pessoa, mata a pessoa. Então, é algo a ser pensado, é algo a ser repensado, reeducado. O cliente da gente, ele também tem que entender, porque foi a forma que eu cheguei pro Regi e falei assim, cara... Um revestimento desse cai na cabeça de uma criança. A gente não tem noção do tamanho do problema. A gente não sabe. Por que a gente vai entrar num mercado que a gente não sabe o quanto que a gente pode perder? Que a gente fala num dos episódios. Com o Enio. Com o Enio. A gente, no planejamento, primeira pergunta, o quanto que eu posso perder? Eu posso perder até aqui? Beleza, já estou preparado para aquilo. Uma ocasião dessa, a gente não tem ideia do problema que isso pode acontecer. A gente não consegue calcular isso. Então, como é que a gente vai comprar uma coisa, tipo, comprar uma ideia que a gente não sabe quais são os possíveis problemas que podem ocorrer daquilo? Claro que a gente não vai eliminar todos, mas tem alguns que podem ser tão grandes que a gente não consegue calcular. E aí eu sempre bato na tecla com todo construtor. Eu falo assim, cara, tenta fazer isso. Em São Paulo só utiliza isso. É um cuidado diferente, vai ter que fazer. Mas, Rafael, é uma quebra de paradigma enorme. Muito grande. Mas, é muito grande. A Deus, que a gente está começando. Tá dando certo. Tá dando certo. E foi logo com um alto padrão, cara. Se tivesse sido com um apartamento mais simples, o cara diz, não, mas esse é apartamento de tantos metros. Mas não, foi para apartamento de 400 metros, 500 metros quadrados. Alguns milhões de reais. 35 andares, 35 acho que é algo por aí da Diagonal. A parte mais Uma nova. construtora com o nome como a Diagonal, que topou e levar isso à frente e trocar um revestimento para um revestimento mineral, que desde então, em muitas obras nossas também, nós fazemos uma composição, tá certo? De fachada não aderida, com fachada em revestimento mineral. Então, estamos adorando. Você já fez muito tipo de fachada diferente? De vidro. Quais são os tipos que a gente tem aqui no mercado? E qual que você já fez? Não. Todos, provavelmente. Já. até os não aderidos, o cara se garante.
O engraçado é que na obra do Serenitar, no Serenitar, nós já tínhamos feito umas 5 obras com fachada já afastada. Um detalhe interessante é que o Serenitar, ele é curvo. Então, fazer isso na fachada da frente, que era cheio de detalhes, que o prédio não foi idealizado, no papel, não foi concebido para uma fachada afastada. Certo? Então, era uma fachada muito curva. Então, a fachada frontal, nós resolvemos fazer com cerâmica 10-10, aderida, normal, padrão, tudo legalzinho. As 2 fachadas laterais e os fundos do prédio, nós fizemos com a fachada afastada. Nós começamos a fachada aderida, quando nós já estávamos na metade da fachada, nós começamos a outra. Eu terminei, eu dei a volta por trás, que é o mesmo tamanho da frente, fiz as 2 laterais e não conseguia terminar, e não terminei a da frente. São diversos caminhos de balança. Ou seja, nessa hora, dentro do meu próprio canteiro, a gente teve uma comparação de tempos. E tempo é dinheiro, gente. Tá certo? Muitas vezes a gente faz a conta, muitas vezes a gente não coloca no papel algumas coisas que realmente existem na fachada não aderida. Na fachada aderida. Tipo, eu tenho que botar uma tela, eu tenho que botar a limpeza dos carros lá embaixo. Ninguém bota isso nessa conta. Mas ela existe. Vai ver quanto é que custa limpar carro todo dia. Comprar capa, tem que ter uma pessoa... Seja, mas isso tem que entrar naquela conta. Eu me lembro que quando eu fazia um estudo do grupo de fachada, do nosso GT do Novacom, teve um estudo. Quando chegou o preço, eu digo, eu vou lhe contratar para fazer a minha. Porque eu disse, na minha o preço não é esse. De um colega. Ele disse, você está esquecendo disso. São certas coisas que a gente não está lembrando. Tá certo? Aquela argamassa subir lá de baixo, quanto de perde a argamassa, o tempo que a pessoa leva, a sujeira que deixa no caminho, tá certo? Para aquela argamassa chegar no andar, entra apartamento adentro, para levar lá para a varanda, para poder passar. Perda. É muita perda e muito perigoso, gente. Tá certo? Enquanto que eu faço uma fachada dessa de imagine 26 andares, uma balançada. É uma balança pequena, só com uma balança pequenininha, só com um homem. Uma balança dupla, uma balança tripla, mas são 3 homens. Então, vamos falar de uma balança, não interessa dela. Eu faço em 30 dias úteis, do começo ao fim. Tá entendendo? Eu começo pegando a alvenaria crua como está lá. Uhum. Eu começo, 30 dias depois, está pronto. Aquele vão está pronto. Se são 3 metros, 10, 12... Vai mudar só a quantidade de homens. Vai mudar só a quantidade de homens e o tamanho da balança. Tá certo? Então, isso tudo tem que entrar na conta. Legal? Então, foi isso que foi mudando a cabeça da gente. A gente foi vendo que não dava mais para construir aquela fachada de antigamente. Pena que algumas coisas subiram demais, que o dólar foi lá para cima, o alumínio vai junto. Isso, às vezes, faz com que a gente pense. E nem tudo pode ser também com a fachada afastada. Se ela tiver muita reentrância, não dá legal. Tá certo? O trabalho para executar ela acaba inviabilizando. Porque enquanto que uma fachada aderida, a gente usa uma cerâmicazinha tipo 10 por 10, curvatura 15, é tranquilo. O que for, na outra, como vocês vão ver daqui a pouco, o protótipo que eu trouxe aqui, ela tem que ter montante de alumínio que custa muito caro. Quanto menos melhor. Então, nós passamos a usar, ao invés de cerâmica, revestimento cerâmico, nós passamos a usar porcelanato e porcelanato de maior possível. Eu já usei até 74 por 74. Não, usei 120 por 50. Porém, é como se fossem 2 porcelanatos. Uhum. A gente coloca um perfil no meio. Mas o maior que eu fiz sem nada no meio foi 74 por 74, que a cada 74 centímetros nós temos um perfil de alumínio de cima a baixo do prédio. Tá. Como é que você chegou, Roberto? Como é que você foi apresentado nessa fachada? Na realidade, isso também tem uma história bem interessante, também do nosso presidente. Na obra do Jardim Europa. Isso em 1900. Eu entreguei o Jardim Europa em 2014, isso deve ser de final de 2011, começo de 2012. Nós estávamos já
Time levantado quantitativo, do que precisava comprar de cerâmica. O Zé chegou na minha sala e disse, eu não compro cerâmica. 10 por 10. Isso era uma quinta-feira. Lembro bem. Traumatizou. Mas eu achei que... Quando a gente lembra o dia, é porque... Sexta, a gente passa o fim de semana, segunda-feira... Segunda-feira ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Esse era meu pensamento. Quando chega na... E não me preocupei. Passei meu fim de semana tranquilo. Benzão. Quando chegou segunda-feira, o Zé não foi para a construtora. Veio para minha secretária e disse, cadê o Zezinho? Ele foi para Belo Horizonte. Passei. Ele escreveu um negócio de uma fachada. Aí eu disse, vixe. Ele tava falando a verdade. Ele não mudou de ideia. Pois é, ele foi ver uma fachada que estava sendo executada por lá, que foi a nossa primeira fachada aqui. Ele trouxe o cara que estava executando a fachada de uma construtora lá de Belo Horizonte. E esse cara nos passou de como fazer, tá certo? Nos deu toda uma orientação. E nós começamos. Realmente ficou uma fachada diferente, afastada, porém, cara, muito trabalhosa. Certo? Imagine que a cada 60 centímetros horizontalmente e a cada 60 centímetros verticalmente, eu tinha que aplicar um parabolt na fachada. Ou na estrutura, ou na alvenaria. Quando era na estrutura, tudo bem. Quando era na alvenaria, cadê? Dentro do tijolo é oco. Tem um chumbador. Então, o que foi feito? Fazia um buraco na cerâmica. Aí calculava uma argamassa naquele, preenchia aquele local, aquilo bem calculado, porque tinha que ficar dentro dos 60 centímetros. Era um buraco de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. E o prédio ficou uma verdadeira catapora. Todo pontuado, né? Mas deu certo. Botava o parabolt, daqui a pouco botava um insert e colocava a fachada, e a fachada está lá no Jardim Europa, a primeira fachada, o primeiro pedaço de fachada foi feito desse jeito. O prédio subindo, nós resolvemos mudar, para não ter que furar o tijolo, nós resolvemos, não, o tijolo vai subir cheio. Então o tijolo, tudo nosso chega... Só aqueles específicos da fração. Da fachada. Aí ele fez o mapeamento e o Lego lá em cima. Aí o tijolo chegava, tudo nosso chega paletizado. Eu despaletizava, enchia o tijolo, paletizava de novo e ele subia do nosso guincho. Nosso guincho nosso elevador de obra é grande, o Bobcat vai botar ele lá dentro. Aí subia o tijolo, melhorou. Pelo menos aparentemente agora não tinha mais aquela catapora, vamos dizer assim. E furava-se o tijolo, encontrava a argamassa lá dentro, deu tudo legal. Mas ele estava inquieto. Ele mudou a fachada de aderida para não aderida, mas o não aderido não estava agradando nem a ele, nem a mim e nem a quem estava executando. Questão de custos, Roberto. Nessa hora nós esquecemos custos. Aí se aquele for querer fazer uma inovação, quem quiser fazer uma inovação, pensar em custo, nem começa, gente. O preço era 3 vezes mais caro. E você... No começo. Tudo está aprendendo. Depois o negócio vai entrando num ritmo que esse próprio processo que nós trouxemos, nós melhoramos muito e muito mais rápido. Só não ter que mais fazer o buraquinho, encher de massa, tudo mais. O tijolo já entrava cheio. Foi um grande avanço. Mas não estava agradando. Aí também ele chegou na minha sala, sentou-se, começou a conversar e disse, Beto, me lembro que fosse hoje. Ele disse assim, a nossa fachada de pele de vidro não tem uma estrutura metálica por trás e vem um vidro preso nele. Ele disse, tu está pensando em fazer isso com porcelanato, né? Eu disse, exatamente. Zé, isso não depende só de nós dois, não. Tem que tirar um metalúrgico. Nós temos que conversar com quem produz essa parte que está atrás, né? Ele não perdeu tempo, ligou para o nosso parceiro, que ainda até hoje, o Eduardo, da Metal Brasil, Metalúrgica Brasil, e foi se encontrar com ele, e foram 2 professor Pardal. 2 caras sonhando, imaginando, e nasceu
uma fachada que já tinha muita coisa na cabeça do Eduardo, mas fomos botando para frente, mudando e fazendo testes. E nossas obras viraram um verdadeiro aprendizado dessa fachada. Montávamos um local lá para fazer testes, não na fachada, mas no muro nosso, ia fazendo um teste daquilo, como é que era. E nós terminamos o Jardim Europa já com essa tecnologia. Mas muita coisa ainda estava por mudar, porque a fachada ficou legal. O problema era nas esquadrias, no local das esquadrias. Porque tem um perfil metálico que vai do 24º andar até o chão, a cada 60 centímetros. Peça de quase, se não me engano, 5,93, assim, quase 6 metros. Junta uma outra com uma peça metálica também, macho fêmea, que aqui eu não tenho. Mas e fica aquele perfil de cima a baixo, preso através de cantoneiras, também de alumínio. Mas quando chegava na esquadria, essa água corre por dentro desse perfil, ela entra. Horizontalmente ela não entra. Depois você coloca o porcelanato, a água nos afastamentos horizontais, ela cria um redemoinhozinho, a água que vai, ela não entra mesmo. Mas na vertical ela entra. Ela entra e encontra o perfil de alumínio por trás e vai descendo. Se ele for inteiro, ele vai de cima até embaixo sem problema. A água lá embaixo sai, basta que o porcelanato fique 1 centímetro para cima do piso, e a água sai e vai para o ralo como se fosse uma água da chuva. Mas na esquadria, essa moldura da esquadria era feita de fibra, inicialmente. Era outro fabricante, junto com os dois, professor Pardal, Zé Simões e Eduardo, montaram esse esquema. Mas começou a dar vazamento. Então, nós juntamos, no local das esquadrias, ela deixou de ser ventilada. Ficou só afastada, para a água não entrar. Mas aquilo incomodava. Certo? O José ficava inquieto e o Eduardo também. Foi quando o Eduardo começou a bolar essa moldura em alumínio. E no alumínio ele tinha mais flexibilidade de fazer locais para a água que entrasse não ir para dentro, e sim correr, e fez umas brechazinhas que a água que entrava saía de volta pelo lado de fora do vidro da esquadria. Então hoje a minha fachada é totalmente à prova de infiltração. Nós já temos vários prédios feitos com essa última versão que o Zé chama de 7.0, eu acho, ele e o Eduardo. Certo? O Eduardo é outro cara gênio também, tá certo? Adoro isso daí. Ele já está com outras ideias de painéis, tá certo? Então vai ser outra coisa para nossa fachada, que Deus quiser, vem por aí. Então a fachada ficou, hoje em dia, tranquila, fácil de executar. Para você ter uma ideia, no Duoville, que já era a nossa segunda obra, nós estávamos executando e não era que eu era tão pedreiro para fazer aquilo. Mas, na realidade, não precisa ser pedreiro. Ele não tem que ter aquela munheca da colher para rebolar a massa. É uma fachada totalmente seca e limpa. Mas o primeiro profissional que nós chamamos para fazer foi um pedreiro. Foram essas pessoas que... E o cara cobrou caro. Mas, é como eu disse, ninguém estava atrás de valor. A gente queria ver o negócio montado. E o cara tinha uma produção até bacana. Mas quando foi na segunda-feira ele faltou. Na terça ele faltou. Na quarta ele faltou. A equipe, né? Foram tomar uns e lá ficaram. O servente que os ajudava disse: doutor, eu sei fazer isso. Eu lembro dessa história, cara. Eu sei fazer isso. Pro mestre, né? O mestre, com medo de assumir sozinho, trouxe o dinheiro para lá dele. O cara tá dizendo aí que sabe fazer. O engenheiro chegou e disse: aqui, entrega esse painel para ele fazer. O cara, ele fez tão bem quanto e talvez mais rápido que o outro. E nessa hora começamos a ver que vamos formar montador
não é pedreiro, é um montador. Nós estamos montando um verdadeiro Lego. Uma peça em cima da outra que vai sendo colocada. E essas pessoas que trabalham conosco dizem, doutor, eu não sei mais trabalhar com colher. Eles também mudaram a cabeça deles. Eu não sei mais trabalhar com a colher. Ele só quer estar trabalhando, montando uma fachada. E, gente, é tão bacana que a gente passa de manhã, quando chega de tarde, eu já estou com mais outro, um andar pronto, daqui a pouco mais outro. É muito rápido. O primeiro momento é montando os perfis, colocando aquilo ali. O grande segredo é esse. Colocando aquilo ali num prumo perfeito. Que é outra coisa que na construtora mudou muita coisa, foi de deixar de trabalhar em centímetro. Nós passamos a trabalhar com milímetro. Isso foi muito bom agora, na época dos J Smart, dos apartamentos pequenininhos, quando 1 centímetro é importantíssimo, já num apartamento de 37 metros quadrados, era importantíssimo. O nosso cuidado de trabalhar com milímetros. Se todo milímetro é importante, o centímetro é que é. Então, a montagem daquilo ali tem que estar a prumo perfeito. Por isso nós temos lógico que os prédios dão uma variação na hora da estrutura. A gente tem muito cuidado com o Rolim, ele é um parceirão. E os nossos prédios têm uma diferença de fachada, de prumo, de 2 a 2,5 centímetros, no máximo. Nós não aceitamos mais do que isso. Porque senão eu vou ter problema lá na frente. Tá certo? Mas mesmo assim, a fachada ela tem as cantoneiras. As cantoneiras de alumínio, nós temos 3 tamanhos. Eu só uso no máximo 2. A número 1 e a número 2. A número 3 já é uma aba maior, seria aquela que o prumo do prédio tivesse pior, um canto que tivesse aberto, eu tinha que ir por essa daí. Lá, nessa hora, pegar a pequenininha e embaixo, que estava no normal, ia pegar a grande. Tá certo? Então, nós temos esse ajuste fino para dar, mas é uma montagem de um Lego, como está dizendo assim. Tá certo? Cara, que fantástico, né? A gente poder ouvir toda essa explanação, como é que foi feita essa inovação, porque a gente sabe que durante o processo de inovação ele tem aquele momento que você vai pensar em desistir algumas dezenas de vezes, mas a gente tem que pensar lá na frente e o que eu peguei assim de tudo que ele falou, queria até saber, né? Como foi pra ti ouvir do servente chegar pra ti e falar: eu não sei mais trabalhar com colher. É gratificante para todos nós que estamos pensando no negócio como um todo, ver a mão de obra, tá em mim, eu adoro. Tem gente que diz assim, eu quero escrever um livro, né? O outro quer plantar uma árvore. Eu adoro formar gente. Amo. E existem muitos exemplos dentro da construtora. Você conhece a nossa Viva Rebouças. Nossa Viva Rebouças foi jovem aprendiz. Ela começou assim. Isso só um exemplo. Então, Um dos vários. Um dos vários. Certo? Nosso pessoal meu chefe pessoal tem 25 anos de casa, foi auxiliar de almoxarife. Certo? E aí vai. Minha conta a receber tem muitos anos, foi também. Entraram pequenininho, foram crescendo, a gente foi formando. Eu tive uma secretária que virou minha gerente comercial. E disputadíssima no mercado. Tá certo? E era a minha atendente de recepção. Então, eu adoro fazer isso, eu adoro ver a pessoa crescendo. Tá certo? Eu me lembro quando eu criei no passado fugindo um pouco do assunto da fachada, mas uma escolinha dentro da obra. E um certo dia eu vi um dos alunos disse que queria ler. E ele gaguejou muito. E a turma riu. Eu puxei o microfone, fiquei com raiva daquela atitude dos colegas. Ele disse, não, doutor, não se incomode não. Graças ao senhor e à escola, eu não sabia ler. Eu subia num ônibus pensando que ia para o lado norte, eu estava indo para o sul. Hoje, com pouco que eu sei, eu vou para casa todo dia para o canto certo. E me dê 3 meses que eu venho ler aqui de novo. E 3 meses depois ele foi ler, ele leu e foi palmo, gente.
Gente, nesse dia eu me emocionei, tá certo? E aí tem muita história para contar aqui fora Mas isso. é por isso que eu fiz aquela introdução. Agora, quem tá escutando entende um pouco do que é esse cara, do que ele tem, do que ele já contribuiu e que ele vai contribuir de verdade, Roberto. Acho que a gente encerra essa semana aqui. Rapaz, tão bem que não tem mais nem o que a gente falar agora. Na próxima semana a gente entra já na parte técnica de fachada. Falar um pouco de projeto. Mostra os tipos a gente já disse. Mostra esse protótipo aqui que tá na mesa. Tá todo mundo, eu tô me segurando pra pegar nele aqui. Quem tá vendo é quem tá pelo YouTube. Então quem tá pelo Spotify, escuta o episódio até o final. Depois escuta lá no YouTube pra vocês entenderem o que a gente tá falando. E aí eu acho que a gente pode encerrar aqui pedindo, agradecendo, na verdade, por essa tua introdução no primeiro episódio, Roberto, de coração, compartilhar todas essas histórias com a gente, compartilhar todo esse conhecimento e compartilhar essa lição de vida que ficou pro final, que eu não sei mais nem o que falar, Rafa. No começo, Marcelinho, quando tu tava falando da parte técnica de como o Roberto é e tal, eu fiquei ali me segurando, rapaz, é porque ele não conhece o Roberto como pessoa, como ser humano. Que se ele tivesse noção da metade, ele ia ficar mais fã ainda. E aí tá aí, ó. Eu nem precisei. Eu conheci esse daqui bem pequenininho, viu? Exato. Ele é suspeito de falar, cara. E aí eu falei assim, não. Aí a gente falava outra coisa. Não, cara, deixa. E aí a gente descobriu, né? Mas é isso. É uma coisa que eu amo. Tá certo? Eu acho que eu gosto de deixar algumas pessoas que a gente encaminhou na vida e lá fora eu gosto de ajudar. Agora eu estou com um projeto de ajudar alguns alunos. Tá certo? Estou com uma lá no Rio Grande do Sul. A gente está ajudando Porque é perto, né? Eu soube dela através de um colega Ademar e a gente está ajudando a ela viver lá. Ela está na Universidade Federal. Mas não tinha como... Ela ia voltar porque não tinha como ficar lá, sobreviver. E a gente, não, a gente vai fazer ela ficar lá. Aí criamos um grupo lá com a minha família, era o nome dela, Minha Doutora. E ela botou no dela assim, não sei o quê, meu anjo, meu padrinho, não gosta? Alguma coisa assim. E daí agora eu liguei para ela e disse, eu quero você aqui em dezembro. Comecei a vir, não sei se eu vou, não sei se vem. Aí eu mandei a passagem para ela, ela vem para cá, vai lá para casa. Ela vem em julho. Em julho vai lá para casa e eu adoro isso, gente. Eu não sabe como é bacana a gente ver uma pessoa dessa que simples, do interiorzão, é certo? Uma interiorzão que começou a estudar e estava fazendo faculdade. Um belo dia disse, eu não consigo tirar meu pai da roça. A história dela é essa, quando eu li. Eu vou me formar e vou ganhar R$2.000. Eu não tiro papai e mamãe da roça. Estudou. Passou em medicina, gente. Você fica arrepiado. Vai ter medicina. Aí vai pra lá. Aí vai voltar porque não pode sobreviver. Aí tem que arrumar um jeito de deixar ela lá. Eu quero ela de volta daqui a 6 anos. E é isso que eu curto muito fazer, sabe? E a gente faz dentro do nosso dia a dia, no escritório da gente, nas nossas obras, tá certo? É vendo aí, dando um empurrãozinho e fazendo as pessoas chegar um pouco mais à frente. Né? E esse episódio eu acho que vai chamar Tipos de Fachada e Como Ser uma Pessoa Melhor. Pode mudar o nome. Vamos, né? O nome vai ser esse, cara. A gente mudou do Volker, né? De marketing na construção para engenharia de marketing. A gente muda aqui também. Fachadas e pessoas melhores. Fachadas e pessoas melhores. Então, vai ter um... Próxima semana? Próxima semana a gente vai voltar, mas eu agradeço, assim, imensamente esses minutos que a gente passou aqui. Cara, é difícil encerrar um episódio desse, velho. Isso. Mas... Vamos encerrando e... Vamos, porque próxima semana tem mais. Próxima semana a gente vai aí. falar de projeto, vai falar de mais curiosidades sobre fachada. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Roberto, muitíssimo obrigado. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui de novo, dando continuidade ao assunto. E quem não curtiu ainda o vídeo, curta, compartilha com os amigos, manda para aquelas pessoas que trabalham com você, principalmente esse finalzinho. Então, essa segunda metade do episódio, quem não entende de fachada, quem não entende de nada, eu peço que você mande para alguém e fale assim, cara, escuta ali do minuto tal para frente. Nem que a pessoa não se interesse por fachada.
isso eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas e vai mudar a concepção de pensamento de muita gente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Marcelinho e Roberto, por estarem aqui conosco. E eu posso contar com vocês na próxima semana, próxima terça-feira, 7 da manhã. 7 da manhã, tá todo mundo aqui de novo. no carro, indo pro trabalho. Então, pessoal, até a próxima semana com mais um Sim do Stock. Valeu! Valeu!